O Oráculo do Farol é um oráculo que surgiu em 2022. Ele foi concretizado a primeira vez em 2022. Os seus símbolos, apesar dele ter surgido só nesse ano, os seus símbolos eles vêm sido concebidos no decorrer de muito tempo. Foram símbolos que foram sendo identificados no meio da jornada, da minha jornada pessoal da bruxaria, e que foram sendo utilizados durante o meu processo de desenvolvimento como forma de autoconhecimento, de estudo, de processo de aprofundamento na própria bruxaria que eu pratico. Com isso, o oráculo ele foi se estruturando aos poucos. No primeiro formato como dado e num segundo momento, muito mais recente, agora em 2025, como cartas. A ideia de um oráculo de dados desde o começo é de ter um oráculo que seja portátil, que seja prático, que seja de uma leitura muito fácil e que você não precise de grandes momentos, que você não precise parar para fazer uma leitura muito complexa, muito profunda. O oráculo de dados, ele te traz essa facilidade e essa agilidade de você fazer uma leitura de uma forma discreta, de uma forma rápida, de uma orientação ou até de uma reflexão que seja uma provocação para um passo além. O objetivo desse oráculo, desde o começo, é proporcionar uma leitura rápida, uma leitura como uma orientação que você possa fazer de forma imediata e que te traga uma orientação sobre os próximos passos. Você pode ir fazendo leitura sobre leitura para que esse aprofundamento seja possível. Não é dentro de uma leitura de 3 dados, onde somente 3 faces se mostram presentes ali, né? Quando você joga os dados, somente 3 faces vão se apresentar. Num segundo momento, baseado nessa resposta, você pode fazer outras oraculações, outras jogadas, para que a leitura se torne mais profunda e que a orientação se torne mais específica de acordo com a sua necessidade. Enquanto as cartas são 18 possibilidades saindo de uma vez, os dados eles proporcionam 3 possibilidades por vez. Nas cartas você pode tirar 5, 6, 7, 8, 10 cartas de uma vez só. No oráculo de dados você pode tirar somente 3 faces por vez. Isso torna a resposta mais pontual, mais específica e também permite que você faça uma leitura muito mais intuitiva. Ele te convida, na verdade, para uma leitura muito mais intuitiva. Ele não possui casas de passado, presente e futuro, mas ele te convida para um olhar muito mais reflexivo, como que você interpreta se aquela imagem ela tá de cabeça para cima, se ela tá de cabeça para baixo, se ela tá mais distante das demais. Ela te faz despertar dentro de você uma intuição que talvez esteja adormecida. Então esse oráculo ele te faz esse convite para refletir um pouco mais. Mas por que um oráculo de farol? Porque o nome do oráculo é Oráculo do Farol. O farol ele sempre foi um símbolo presente na minha vida desde sempre. Ele é um símbolo que representa o seu caminho pessoal, a sua solidão, não necessariamente separada, apartada dos demais mundos, mas onde você se torna o operador daquela iluminação, você está no controle daquela iluminação, e quando você atinge esse objetivo, essa iluminação ela serve de orientação para os demais que estão ao seu redor. E isso pode ser observado em muitas profissões, por exemplo, como o psicólogo, que é uma pessoa separada, né, que trabalha sozinha, ela é apartada, ela, trabalhando de forma individual, orientando as pessoas que navegam ao redor dele, ele funciona dessa maneira. Um tarólogo, um orientador, um professor, muitas vezes. Então o símbolo do farol sempre foi presente para mim. A gente começa a nossa jornada com o crânio. O crânio, ele é o receptáculo da alma. Ele é aquele que guarda os nossos pensamentos e é um símbolo universal de renovação. É o símbolo da morte e do renascimento, da aceitação da nossa finitude e do início de uma nova jornada. Quando a imagem do crânio sai no oráculo, ele está convidando você a pensar na sua finitude, no seu encerramento,
e também na sua renovação. Talvez seja um convite para ir a fundo dentro de si mesmo, aceitar as possibilidades de um novo início, mesmo que através da resistência. A morte nem sempre ela é bem-vinda. A gente nem compreende ela direito. Então, entender essa morte, entender esse processo de finitude, aceitar essa finitude e partir para um novo começo, para uma nova jornada, é o que o crânio traz aqui. Quando ele sai como um obstáculo, quando ele sai como uma dificuldade, quando ele é lido como uma dificuldade, ele pode estar relacionado à nossa resistência nessa aceitação, essa resistência na mudança, né? Uma estagnação, como se nós estivéssemos presos nessa evolução, a gente negue a realidade para que a gente consiga viver somente naquele momento que nós estamos não aceitando a evolução. O segundo símbolo, a segunda chave, é o abismo. O abismo é a escuridão primordial. O abismo é aquela escuridão que antecede a iluminação. Ele pode ser entendido como um afastamento da vida que antecede a própria renovação. Ele pode ser a escuridão que não tem contato com nada. Ele é o nada absoluto, é o vazio, é a noite escura da alma, é o distanciamento do tudo, para que depois haja a renovação do novo. Assim como o crânio é a morte, o abismo é a sepultura, é aquele aprofundamento, é a semente posta no fundo da terra, que vai criar raízes novamente, é onde a gente vai se observar, é onde a gente vai se fortalecer novamente, para que a fagulha divina venha na sequência, para que a gente possa explodir mais uma vez em luz e renovar a vida. Quando ele surge como um obstáculo, pode estar relacionado à cegueira, à não percepção do nosso desenvolvimento, à não aceitação do processo de evolução, ao não querer dar esse passo de coragem, pode estar relacionado aí à confusão, pode estar relacionado a uma fuga da realidade, né, e querer ficar ali preso naquele local, assim como o crânio que nega a evolução. O abismo, essa escuridão, fala de um aproveitamento negativo dessa escuridão, um proveito que talvez traga um vitimismo, que talvez traga uma estagnação. Então, observar isso como ponto negativo é importante para que a gente identifique uma solução. Então, juntando todas essas informações aí, a gente consegue perceber qual é o papel do abismo nessa jornada. A terceira chave que nós vamos pensar aqui é o lampião. O lampião é o símbolo da iluminação pessoal. É a primeira fagulha, é a primeira chama de orientação. É aquela que não tem a pretensão de orientar o entorno, mas sim de esclarecer as primeiras percepções do nosso desenvolvimento. É a chama que ilumina o nosso caminho, é a chama que nos orienta, é a chama que nos convida a olhar para nós mesmos, no nosso desenvolvimento, nos nossos passos, guiando os próximos, muito próximos, não a grandes distâncias, mas quais são as próximas orientações que nós temos que prestar atenção? Quais são os próximos passos, quais são os próximos caminhos que se apresentam? Assim como o eremita no tarô, o lampião ele cumpre um papel muito semelhante, né? Que é essa iluminação próxima, essa iluminação muito individual, não de forma egoísta, mas de forma zelosa por si mesmo, né? A não ser que o lampião saia de forma negativa, que a sua interpretação seja negativa, essa chama ela pode estar muito egocentrada, de uma forma patológica, de uma forma mais inflamada, onde você não consegue ver os seus arredores e você observa somente a iluminação, você se encanta com essa iluminação e se vê de forma muito egoísta, vaidosa, narcisista, e isso pode ser um tanto perigoso, né? Essa iluminação inicial vista como arrogância, ela é absurdamente prejudicial e não auxilia você
no seu desenvolvimento pessoal. O cálice, ele é um símbolo muito forte e muito expressivo em muitas mitologias. Ele é o copo que contém a água, que contém o vinho, que contém o sangue, que contém o princípio da vida. É o símbolo das emoções. Quando esse copo, quando essa taça, ela está derramada, ela pode ter duas interpretações, né, que é o que eu proponho aqui nesse oráculo. Primeiro é a libação, primeiro é a partilha, é a oferenda, é a troca, né, é a devolução para a terra, é o agradecimento de tudo aquilo que nós fizemos, é o lado saudável das emoções. Agora, quando nós interpretamos ele de forma negativa, derramado, um cálice tombado, caído, a gente pode estar falando de descontrole emocional. Em vez da libação, em vez do derramamento, né, proposital, é a perda de controle, é o esvaziamento da emoção, do sangue, da água, enfim. Então a gente precisa tomar cuidado com esse derramamento para ver como que ele se apresenta para a gente. De acordo com a nossa pergunta, a gente consegue fazer essa leitura com uma forma muito clara, sempre com uma neutralidade muito grande, para que a gente consiga entender qual é a resposta, qual é a proposta, né? Então fica a dica: o cálice derramado, ele está falando de libação, de oferta, de troca, de devolução, de partilha, e também pode estar falando sobre esvaziamento, sobre perda, sobre derramamento, desperdício, enfim. A serpente é o nosso quinto símbolo a ser estudado e ser pensado aqui, a quinta chave. A serpente sempre foi muito mal interpretada no decorrer dos tempos, né? Ela sempre foi relacionada à traição, ao medo, a aquele animal que a gente não deve confiar por algum motivo, né? Por ser venenoso, né? Peçonhento, na verdade. A gente tem esse receio da serpente. Mas a serpente também é um animal de terra, é um animal que avisa antes do bote, é aquele que se distancia, é aquele que se isola, é aquele animal silencioso, discreto e que tem uma característica muito interessante, que é a renovação, a troca de pele. Conforme o animal vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se alimentando, vai se nutrindo de boas coisas, aquele corpo ele não cabe mais naquela pele. Então aquele animal passa por um desprendimento, ele descola a pele, ele deixa a pele para trás, ele segue adiante maior, com a pele mais bonita, evoluído na sua proposta de vida. E é aí, exatamente aí, que a serpente se apresenta, com as duas características, com a sua peçonha, com o seu veneno, né? Podendo ser, olha só, aqui nós temos uma característica: o veneno, dependendo da dose ou dependendo de como ele for manipulado, ele pode ser remédio ou ele pode ser uma coisa que te leva à morte, ao óbito, né? Então a gente tem que observar até o veneno como um alerta e não como um perigo, né? A gente tem que aprender a dosar. Então quando a serpente sai, até como forma negativa, ela está te alertando para dosar a maneira que você se entrega, a maneira que você se relaciona, né, dependendo da pergunta que você estiver fazendo ali pro oráculo, né, o que você está consultando, ele vai te pedir ali para você prestar atenção no quanto que você está se relacionando com aquela questão, se é excessiva, se é pouco demais, se você está se doando muito, se doando pouco. E pelo lado positivo, ele fala de evolução, ele fala aí de você trocar essa pele, de você seguir adiante e de você fazer essa troca de uma maneira saudável, sabendo sempre se equilibrar, se nutrir, para que o seu caminho seja produtivo e evolutivo. O pentáculo, ele surge aqui na sexta posição como um símbolo extremamente forte dentro da magia de forma geral. O pentáculo, ele é o equilíbrio entre os 4 elementos, terra, ar, fogo e água, e o éter, o espírito. Então, quando o pentáculo ele surge, ele está convidando você a fazer essa análise de todas essas posições, de todos esses elementos dentro de você. Ele está equilibrado? Você não está deixando, né, de lado as suas características naturais,
ou que te mantém em homeostase, que te mantém em equilíbrio, né? Como que está a sua terra, como que está o seu corpo, como que está a sua água, as suas emoções, como que está o ar, os seus pensamentos, como que está o fogo, como que está o seu lado espiritual e como que você tem cuidado também da sua alma, da sua espiritualidade, né? Dentro desse círculo, ele forma o pentáculo, colocando tudo isso em equilíbrio. Então, o pentáculo ele te convida para pensar em você nessa totalidade, como que você tem equilibrado essas características, como que você, se você tem vivido de forma harmoniosa, ou se você tem fragmentado esses elementos, dado mais atenção para um do que para outro, o que é normal no decorrer da vida, mas o oráculo ele te convida, ele te alerta a pensar sobre isso. Então deixa a sua intuição trabalhar com você, junto com você, para que quando essa face vir para cima, ela converse com você da forma mais espontânea possível. Ao olhar para aquela face expressa você, o que você identifica? Você está em equilíbrio ou é um convite a se equilibrar? Eu acho que vale a pena essa reflexão. Bom, quando a gente fala do louco, do palhaço, né? Eu sou suspeito para falar, trabalhei em hospitais por 18 anos como palhaço, e essa é uma das figuras que eu mais gosto. O palhaço é aquele que transita no limiar, né? O louco é aquele que transita no limiar entre a sanidade e a insanidade, entre aquilo que é o mundo das ideias e o mundo concreto, o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. O louco é aquele que trabalha entre o instinto e a razão, né? Então ele é um mundo de possibilidades. Ele é um mundo de caos organizado, né? Nada acontece por acaso. É aquele provocador que te convida a se jogar na loucura quando você está muito estável e te convida para a estabilidade quando você está muito instável, quando você está muito perdido naquele local. Ele também é aquele que trabalha com o aqui e o agora. É aquele que trabalha com a realidade nesse momento. Ele te pede presença, ele te pede um olhar para aquele momento. Mesmo que haja a necessidade depois de um planejamento maior, mas ele te convida a olhar para aquele momento em que você está vivendo. Não no futuro e nem no passado, mas o aqui e o agora. E para que você olhe também para suas características de forma muito honesta, para que você não fuja muito daquilo que você é, para que você não dissimule isso de uma forma negativa, que você viva aquilo que é risco e poesia de uma forma completa. De um ponto de vista negativo, ele pode estar falando, quando ele surge de forma negativa, ele é interpretado de forma negativa, ele pode estar relacionado à impulsividade, também ao descontrole, ao excesso, né, ao não se levar a sério, porque o fato de você trabalhar com o louco, eu acredito que o louco seja uma das figuras mais sérias de todas essas chaves, é uma das mais profundas e simbólicas. Por mais que ela seja esse símbolo do descontrole, aparentemente, ele é aquele que comporta o ser humano de forma mais profunda. Então, quando a gente se sente muito seguro, a gente acaba desequilibrando, a gente acaba descuidando, a gente acaba cometendo excessos, e o louco ele vem para trazer a gente pro chão também e provocar de uma forma positiva. Se conheça, se estabilize, para que você possa se desestabilizar com segurança. Parece meio dicotômico, né? Parece um negócio meio antagônico, mas é exatamente isso. Conheça-se para que você consiga fazer tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio de forma saudável. A máscara, ou as máscaras. As máscaras, elas surgem aqui de uma maneira que ela pode ser uma ferramenta muito boa, protetiva, e ela também pode ser uma dissimulação que nos convida à atenção. De forma protetiva, as máscaras, ela é utilizada no dia a dia. Nesse momento eu uso uma máscara que conversa com vocês aqui, uma máscara social, assim como vocês usam máscara para se relacionar com os amigos, com a esposa, com o marido, com o namorado, com a namorada, na sua vida profissional. São máscaras sociais que nós vestimos e nós nos apresentamos para o mundo para proteger a pessoa que veste a máscara.
Isso é normal e é saudável. Então a máscara ela aparece aqui pra gente, primeiro, né, quando a gente olha para ela, como os papéis que nós representamos na vida. Ela convida a gente a refletir quais são as nossas funções, quais são as nossas propostas, quais são as principais camadas que nós estamos mostrando para o mundo. Ela convida a gente para pensar na nossa identidade atual, né, na nossa versatilidade, no nosso autoconhecimento. Ela está convidando a gente para explorar as nossas emoções de um extremo ao outro para que a gente tenha esse equilíbrio. Então, quando a máscara surge, ela fala de adaptabilidade, ela fala de empatia, ela fala de um autoconhecimento produtivo, que a gente consiga entender qual é a função da felicidade, qual é a função da tristeza, né? Às vezes até numa pergunta simples, né? Poxa, meu relacionamento vai dar certo? Saiu a máscara. O quanto que eu estou desequilibrado, o quanto que eu preciso prestar atenção, né, naquilo que eu estou oferecendo para aquela pessoa, se sai de uma forma positiva. Agora, quando a máscara sai de uma forma negativa, quando a máscara sai de uma forma negativa, ela traz um aspecto de literalmente mascaramento, né, de esconder aquilo que é uma realidade. Né? A máscara também é uma forma de dissimulação. A gente veste a máscara para transmitir alegria, mas por dentro eu estou triste. Eu visto a tristeza, mas por dentro eu estou feliz. Então a gente não entra em contato com a realidade. Então ele é um alerta. A máscara pode ser um alerta para aquilo que está se apresentando. Será que aquilo é de fato o que eu estou vendo? Né? Sem paranoia, né? Lembrando que a intuição é muito importante na jogada dos dados. Sem paranoia, a gente precisa fazer uma leitura honesta de como a máscara se apresenta para a gente. A Lua, aqui, né? A nossa figura feminina nesse oráculo, ele é um convite para a intuição, né? É aquela que evolui, é aquela que convida a gente a evoluir na escuridão, a dar esse passo de coragem que mesmo na escuridão, mesmo nesse mistério, nesse véu negro da noite, evolui, né, e cumpre seu ciclo, para que esse ciclo seja renovado. Então é um símbolo de confiança, é um passo para dentro do mistério desse sagrado. Então quando a lua aparece, ela fala de evolução, ela fala de entender o processo cíclico, não querer antecipá-lo, não querer evoluí-lo com muita velocidade, saber esperar, entender que dentro daquela escuridão existe uma sabedoria, dentro daquele mistério existe uma sabedoria. Se a lua é interpretada de forma negativa, ela pode estar falando aí de uma pressa, de um não respeito, de um desrespeito com esse mistério, né? Pode estar aparecendo aí uma instabilidade de não entender essa escuridão como um campo de desenvolvimento, mas como cegueira. Né? Não entender esse ciclo, não saber esperar e atropelar todo esse processo, fazendo disso tudo uma confusão. O Sol, como figura masculina, é aquele que também possui um ciclo de desenvolvimento. Né? É aquele que também passa pelas estações, é aquele que fertiliza o solo, é aquele que auxilia no desenvolvimento, ele é o chamado para ação, ele é o convite para o movimento. Após a semente plantada no ventre, na escuridão, germinada, ganhando força ali no período da noite, no período do feminino, ele avança e convida para que você venha à vista de todos. Né? Quando existe o desenvolvimento fértil, quando a criança nasce, quando os animais nascem, quando as plantas brotam, quando as flores nascem e cumprem todo esse processo de desenvolvimento através da luz. Porém, quando ele é observado de uma forma negativa, ele pode estar falando aí de uma arrogância muito grande, de uma imposição de poderes, lembrando que a luz em excesso cega, o sol em excesso queima, né? Ele desenvolve um processo negativo, então a gente tem que saber dosar a quantidade, assim como o veneno, assim como tantas outras coisas, aquilo que é em excesso pode ser muito prejudicial, levando até ferimentos, mortes,
prejuízos muito grandes, então o Sol tem que ser observado dessa forma também. Ele é um grande aliado no seu desenvolvimento, ele é uma resposta positiva de desenvolvimento, de fertilidade e crescimento. Mas com a intuição a gente consegue identificar se ele está sendo arrogante, se ele está sendo imperativo, impositor, se ele está sendo uma coisa excessiva e ao mesmo tempo prejudicial. Na 11ª chave nós temos o mago. O mago é aquele que controla a realidade, é aquele que domina o tempo, é aquele que domina as possibilidades, é aquele que transforma o que é e o que pode vir a ser. É aquele que conhece os mistérios partindo de si e trazendo isso à tona. Sabendo quem ele é, sabendo o mundo que está do lado de fora, ele consegue transformar essa realidade porque ele tem domínio sobre ela, né? Então ele conhece os elementos, ele conhece os animais, ele conhece o mundo espiritual, ele conhece o mundo de cima, do meio e o de baixo, o dos deuses, o da terra e o dos ancestrais. Ele conhece todos esses caminhos, ele consegue transformar essa realidade de acordo com a sua vontade, ou ele consegue entrar em contato com esse mundo, buscar orientação e trazer as respostas de forma positiva. De uma forma, interpretação, né, dele de uma forma negativa, pode estar relacionado à manipulação, pode estar relacionado também a um controle excessivo, né, a um fechamento dessas informações, ao egoísmo, onde você tem o conhecimento, mas você não opera. Um mago que não opera, um mago que não transforma, é somente uma pessoa com bons conhecimentos, né? Então o mago, ele é operativo, ele é da ação, né? Se essa ação é feita com sabedoria, ele transforma a realidade de uma forma muito boa. Se essa informação, se essa transformação, se essa manipulação, ela é feita com informações pela metade, ou com má intenção, ela sempre ou te prejudica, ou prejudica quem está em torno. Então o mago, ele te alerta exatamente para isso. O mago, ele está te convidando para pensar, ele está te convidando a agir, ele está te convidando a observar quais são as ferramentas que você tem ao redor e agir com sabedoria, né? Mas também ele pode estar te alertando. Fique esperto que você pode estar sendo manipulador ou manipulado. Agora, sobre o tambor, esse é o cavalo do xamã. Ele é aquele que nos convida, é aquele que comunica, é aquele que fala alto e nos convida a entrar em contato com a espiritualidade e com as suas forças mais primitivas. Ele é um chamado para a sua ancestralidade, ele é um convite a mergulhar dentro de si e lembrar quem você é. Lembrar do seu coração, lembrar que a vida possui ritmo, lembrar que desde a respiração até o batimento cardíaco, que são os primeiros sons que nós ouvimos na nossa existência aqui na Terra, todo ritmo precisa ser respeitado. E o tambor é um convite para isso. Não só como um transporte entre mundos, aquele que convida para a ancestralidade e lembra a gente do ritmo da vida, ele também é aquele que te convida para ouvir a sua intuição, ouvir aquilo que está sendo dito na sua alma de forma tão profunda, que está sendo dita sussurrada pelos seus ancestrais. Isso é muito importante de identificar quando o tambor sai. Ele é um convite para prestar atenção, para entrar em um ritmo harmonioso. Quando o tambor aparece te orientando de algo negativo, ele está te mostrando um ruído, ele está te mostrando um desequilíbrio, um ritmo alterado, uma cacofonia, né? Aquele barulho que ensurdece, que incomoda e que te tira do seu ciclo e do seu caminho de vida. É aquele que, quando é interrompido, nem sempre deixa um eco positivo. Então, presta atenção no ritmo que o tambor te convida a sentir, entra no compasso, respira devagar, presta atenção no que ele te orienta, para que não se torne cacofonia. A espada, quando ela surge, é um convite para pensar no que nós vamos cortar, para o que não é mais e para o que deve ser. A arma, ela é um símbolo, a espada,
quando ela surge, ela é um convite à nossa razão. Como uma arma do elemento ar, ela está relacionada ao nosso raciocínio, aos nossos pensamentos. Ela é uma divisão, é aquela que corta aquilo que não é mais com aquilo que deve ser. E esse poder de escolha é nosso. Quando ela surge no oráculo, ela está nos convidando a tomar decisões. A decisão ou do conflito, quando ela é tirada da bainha para um ataque, quando nós tiramos da bainha para uma defesa, ou quando nós escolhemos guardá-la e manter a paz. Então a espada ela está muito próxima dessa decisão, né? Ela nos coloca o poder da escolha, o poder de entrar nessa batalha, de entrar nesse atrito, de entrar nessa situação conflitante, ou manter uma tranquilidade. Quando ela surge de um ponto de vista negativo, ela está relacionada a um poder abusivo, ao não uso da racionalidade. Quando nós escolhemos deixar ela de lado, a razão de lado, e agir por impulsividade, com imperatividade, com domínio excessivo, com abuso de poder. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente for oracular para conseguir entender como que ela surge para nós e como que ela nos convida para esse raciocínio. A rosa, ela é a beleza da natureza sem a sua vulnerabilidade. A rosa é a beleza da natureza armada com a sua proteção. Então ela pode ser o amor, ela pode ser a poesia, ela pode ser a manifestação do espírito da natureza, da sua ternura, da sua tranquilidade, da sua passividade, como um encanto, como um sentimento positivo, como algo bom, mas que deve ser gerido, administrado com muito cuidado, com muito carinho. Isso porque a gente precisa entender que o amor, ele vem junto com respeito. A rosa é exatamente isso, a beleza armada com a sua proteção. Quando ela surge, ela convida a gente a pensar exatamente sobre isso, sobre harmonia, sobre sentimentos positivos, sobre amor, sobre parceria, sobre um encontro que é frutífero, um encontro de sentimentos, sempre atento ao respeito que a gente tem por esse encontro, por esse vínculo, por essa harmonia. Quando ela surge de uma forma negativa, ela pode estar relacionada ao abuso da beleza, do sentimento, do amor, o apelo emocional de uma forma negativa. Um sentimento abusivo, um relacionamento que pode ser tóxico, uma situação que pede que a gente gerencie ele com mais cuidado, com mais atenção, para que a gente não passe dos seus limites, né? Então a gente tem que ficar atento a essas duas características da rosa. A gente precisa usar a intuição para pensar exatamente o que esse símbolo representa, né? A rosa é a beleza, mas também ela pode ser um ferimento. Dependendo de como você manuseia, gerencia, administra essa beleza, esse sentimento, essa emoção, isso pode ser utilizado a seu favor ou pode ser muito prejudicial para você. Quando a fonte aparece para a gente, ela está mostrando um momento de abundância emocional. A fonte é aquela que traz a vida do centro da Terra e jorra e transborda nas suas emoções de forma positiva, sendo equilibrada, trazendo todos os aspectos das emoções para serem lidados de uma forma muito saudável. Quando uma fonte viva está saudável, todos podem beber dela, todos podem se refrescar com ela, todos podem ter os benefícios da vida que ela traz ali para aquele momento. Só que quando ela é interpretada de uma forma negativa, ela pode estar relacionada também à escassez, à sede, à exaustão.
Uma fonte que seca é uma fonte que exauriu todas as suas forças. É aquela que não consegue mais lidar com as emoções que envolvem aquela situação que está sendo oraculada. Ou porque a pessoa que está oraculando já está desgastada, ou porque a situação precisa ser observada desse ponto de cansaço, de chegar a um limite. Então tem alguns pontos aí para serem observados do ponto de vista emocional. O trigo, quando aparece para a gente, é um sinal de prosperidade. É um sinal muito positivo de que o plantio foi feito da forma correta, a manutenção, né, ali o cultivo foi feito da forma correta e que, por fim, nós estamos colhendo, nós estamos recebendo aquilo que nós investimos durante tanto tempo. Nós estamos tendo um retorno positivo daquilo que foi investido no decorrer de tanto tempo desde o plantio, a escolha da semente, a escolha da terra, o cuidado da terra, né, o cultivo para que o cuidado para que aquele trigo crescesse e por fim ele seja colhido. Quando o trigo surge, ele fala para a gente sobre prosperidade, ele fala para a gente sobre partilha, porque quando o trigo ele está em mãos, você consegue fazer pães, você consegue fazer alimentos, você consegue fazer daquele material algo que vá fazer a manutenção da vida da pessoa que está oraculando ou das pessoas ao redor. Né? O símbolo de prosperidade muito forte, o trigo. Porém, quando o trigo aparece com um aspecto negativo, quando nós interpretamos ele de forma negativa, o trigo ele convida a gente a pensar aí sobre o egoísmo, o quanto que a gente pode estar sendo egoísta, o quanto que a gente produziu e agora a gente não quer partilhar, o quanto que a gente não quer que aquilo vá para frente, que aquilo dê resultados, né? Pode estar relacionado ao nosso aspecto mais primitivo, né? De escassez, né? Pode estar relacionado também a um trigo que não vingou, pode estar relacionado também a uma colheita que não aconteceu por preguiça, por ócio, e até por ingratidão, né? Quando a gente coloca aquela semente, ela cresce, a gente recebe aquela colheita e a gente não utiliza aquela colheita de forma inteligente, de forma sábia, a gente está guardando para a gente algo que é para ser partilhado. Então a gente está agindo de forma muito ingrata com a natureza que partilhou do seu alimento e quando chega na gente, a gente estagna esse ciclo natural do trigo e a gente acaba coletando ele de forma que ele fique somente com a gente, podendo inclusive estragar, apodrecer, né? Então esse excesso, quando a gente acumula demais, esse excesso pode trazer características bem prejudiciais. Na 17ª chave, nós temos a coroa. A coroa é naturalmente um símbolo de soberania. É um símbolo de sabedoria conquistada através do tempo. As primeiras coroas, elas eram feitas baseadas nos chifres dos animais, na observação do chifre dos animais. Os animais que cuidavam do bando eram aqueles que tinham os chifres maiores. E a coroa, ela faz exatamente esse papel. Ela está em torno da cabeça daquele que é responsável por cuidar de um coletivo. É a sabedoria, não é um domínio imposto. Quem usa a coroa não está acima do bem e do mal. Na verdade, ele é aquele que tem que conhecer mais para cuidar de forma inteligente, sábia, respeitosa e justa daqueles que estão em volta de si. Então, quando a coroa surge, ela nos convida a pensar na força que nós temos, no poder que nós temos e como que nós vamos usar essa força e esse poder com sabedoria. Não está relacionado, apesar de ser um símbolo muito positivo, que geralmente confirma que nós temos poder de agir sobre aquilo,
que as nossas vontades vão se concretizar, elas vão se concretizar desde que nós saibamos agir com consciência, com parcimônia, com justiça, para que esse poder, aí já na coroa, ou sendo observada de uma forma negativa, para que ela não seja um poder abusivo, para que não seja um poder injusto, para que não seja autoritário demais, para que ele não cometa um ato de tirania, vamos dizer assim, né? Para que a sua soberania, para que a coroa que te empodera não seja um ato de destruição de si mesmo. Então, ao usar a coroa, quando a coroa aparece, é um convite para você se sentar, se observar qual é o seu papel, o quanto que você opera sobre aquilo tudo, o quanto que você controla sobre aquilo tudo, para que você tome decisões mais sábias, porque o poder já está nas suas mãos. Então é agir sobre aquilo que você já tem, de forma tranquila, sem o exercício injusto. E por fim, nós temos o farol. O farol, ele é aquela sentinela solitária. Ela é o fim da nossa jornada. Nós saímos do crânio, que é a morte, e nós chegamos num ponto onde nós somos faroleiros. Nós não somos a luz, mas nós somos aquele que conhece a luz e que não pode deixar que ela se apague. Nós somos aquela torre solitária que sobrevive aos ataques do vento, aos ataques do mar, ainda que em solidão, ainda que sabendo que tudo depende de você e não de todos. Nós somos aquele que em solidão orienta todos aqueles que estão ao nosso redor. É talvez o símbolo de maior responsabilidade, talvez seja o símbolo de maior força aqui, de resistência, e aquele que mantém a chama acesa, que mantém a luz acesa para que todos possam se orientar baseado naquilo que você está auxiliando e mantendo aceso, para que as outras consciências também sejam iluminadas, né? É aquele que guia, é aquele que orienta. Então quando ele sai te convidando para saber que você é responsável pelos acontecimentos. Você é o responsável pelas forças. Então, quando ele aparece numa orientação, ele está te mostrando, sim, é possível. Sim, a iluminação está ali. Sim, o caminho está sendo orientado, muito bem orientado. Mas, quando ele sai de uma forma negativa, é uma luz que se apaga e deixa todos na escuridão. É a abertura da mão, né, da responsabilidade de manter a chama acesa. Ou seja, é a desistência, é a angústia, é a tristeza, é a depressão da solidão, né? Então, quando o farol aparece, ele nos convida a pensar no nosso papel dentro daquela situação, como condutor, como orientador de um mistério que está sendo descoberto por si mesmo, que já viveu uma jornada toda de 17 chaves e chega na 18ª chave com uma consciência muito grande do seu papel, da sua responsabilidade. Então, se você consegue operar a luz com sabedoria, você consegue trilhar um caminho de muito sucesso. Mas, se você abre mão da sua responsabilidade, do seu papel de faroleiro, do seu papel de operador daquela luz, você deixa todos no escuro, você se deixa no escuro e você acaba você acaba cumprindo na sua própria vida um isolamento, uma tristeza, uma desistência muito grande. Então, use essa luz na sua jornada com sabedoria. Nas jogadas do oráculo, nós podemos fazer de 3 formas. Nós podemos jogar os 3 dados de uma vez e fazer uma leitura do que se apresenta para a gente. Nós podemos tirar um dado e fazer a jogada de 2 dados somente, ou nós podemos, né, deixar todos os 3 dados dentro de uma sacolinha, de um saquinho, e fazer a tiragem de somente um dado aleatório e fazer a leitura
do símbolo que aparece para a gente. Um exemplo de uma tiragem, por exemplo, quando nós jogamos, deixa eu fazer de novo para aparecer, nós jogamos aqui, nós temos o sol, nós temos a espada de ponta cabeça e nós temos o crânio. Eu gosto de fazer usando a intuição, pensando sempre do que vem para mim e do que está mais distante aqui, como que essa orientação é feita. Por exemplo, num relacionamento, o relacionamento está saudável, o relacionamento me traz um aspecto positivo, de que tudo está fluindo, tudo está dando certo, o sol está presente, iluminando esse caminho, mas eu devo tomar cuidado para que esse relacionamento não se exceda no seu poder, para que eu não acabe me tornando uma pessoa abusiva dentro desse relacionamento ou me atentando para aspectos abusivos nesse relacionamento se eu interpretar de forma negativa. Mas tudo me mostra aqui que sim, é um momento positivo. Aqui a espada está de ponta cabeça, né, numa segunda posição. A minha interpretação desse oráculo é que eu preciso utilizar essa minha sabedoria para conduzir melhor esse relacionamento. Talvez eu esteja deixando o emocional muito tomar conta, transbordar nessa relação e agindo com menos razão. Então eu preciso pensar nessa relação, seja uma relação amorosa, uma relação de parceria, com mais consciência, né, refletir mais sobre essa relação que está sendo estabelecida e menos emocional. Eu tenho que trazer a forma saudável dessa relação com sabedoria, né, para que não haja tantos conflitos, para que eu consiga manter uma relação saudável e não bélica, né? E aqui no crânio, né, lembrando lá atrás da nossa apresentação, o crânio como sendo a morte, como sendo um período de transformação, onde nós deixamos para trás algumas características e trazemos à tona algumas outras características, ou seja, o passado fica no passado e o que vem pela frente é o que nós devemos observar. Então, talvez não deixar que traumas do passado afetem e que eu viva uma nova relação, para que eu consiga deixar essa vida fluir de uma forma nova e que o passado seja somente observado como uma escola e não os traumas do passado atuando nesse momento presente. Essa é uma das maneiras de leitura sobre relacionamento, por exemplo. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, no aspecto profissional, a gente tira aqui o abismo, onde nós estamos na escuridão e tudo pode surgir. A partir do abismo tudo se cria. Essa é uma leitura muito positiva, inclusive. A partir da escuridão tudo se cria. Nós podemos estar numa situação crítica, conflituosa, onde nós não temos muita esperança, nós estamos na escuridão total e não vemos o que pode acontecer. Mas nós temos um chamado ancestral aqui, nós temos um chamado muito profundo dentro de nós, nos convidando para a ação. O tambor é aquele que nos convida a nos movimentar, é aquele que faz a música para que a gente dance, é aquele que conversa com o nosso íntimo, com as nossas emoções. E aqui o trigo, né, aparecendo de forma mais positiva, né, se a gente for interpretar ele como de ponta cabeça ou na sua posição normal, em pé, ele trazendo uma colheita muito boa. Então, nós estamos saindo da escuridão, nós temos que fazer esse movimento, nós temos que nos movimentar mais para que a gente tenha essa prosperidade. Não existe aqui uma só face que nos coloque numa situação negativa, mas que nos convida a nos movimentar. Como eu disse, o oráculo ele é um convite para uma reflexão e uma orientação de movimento e não algo estagnado que faz uma leitura crua, mas sim um convite para reflexão. Bom, o oráculo do farol em dados é, como eu te apresentei, um oráculo muito intuitivo. Cada símbolo representa uma chave do seu desenvolvimento. Cada face desse dado
representa um caminho, um passo na sua evolução. Se você joga todos eles sobre a mesa e consegue contar uma história para você mesmo, fazer uma leitura intuitiva da história que está sendo contada, você vai ter uma orientação te conduzindo para um conhecimento novo, para uma tomada de decisão, principalmente para uma reflexão. Para uma leitura espontânea, para uma leitura rápida, esse oráculo é muito funcional. Você está com ele no bolso, você tem uma dúvida, você joga esses dados, você tira esse oráculo, você vai ter uma orientação rápida de como que eu posso agir em determinado momento, ou como que essa situação no ambiente, nesse contexto que eu estou oraculando, se apresenta, e utilizar isso como uma chave de sabedoria para agir naquela situação. Eu espero ter ajudado. Se você tiver interesse também, esse oráculo também está disponível em cartas, então entre em contato pelo Instagram e a gente pode conversar. Você pode adquirir esse oráculo nesse outro formato também. Um beijo para você, até mais, tchau, tchau.